Olá! Semana bastante volátil para as principais bolsas do mundo que tiveram que lidar com um noticiário pesado. Por um lado, tivemos o recrudescimento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Por outro, dados que confirmam o impacto da Covid-19 na atividade das principais economias do mundo. Em torno disso tudo, aqui no Brasil, tivemos a confirmação de um cenário político ainda bastante incerto e nebuloso, o que acabou atrapalhando um pouco mais o cenário para a Bolsa brasileira. Por aqui, a agenda econômica teve 3 destaques na semana. O primeiro deles, a indústria, com queda de 9,1% no mês e 3,8%. O segundo ficou por conta do IPCA relativo ao mês de abril, cuja deflação de 0,31% foi a menor variação mensal do índice desde 1998. E o terceiro fator de destaque na agenda da semana ficou por conta do Copom, que reduziu a taxa Selic em 75 pontos, agora a 3% ao ano. Os 3 dados, é claro, vieram sob forte impacto da Covid-19, sendo que no caso da indústria e do IPCA, os dados em si já refletem o efeito da desaceleração econômica e do isolamento social, e no caso do Copom, ao contrário, a decisão foi mais uma tentativa de amenizar os impactos da Covid na economia e de amenizar a forte recessão que se avizinha. Lá fora, a semana teve uma agenda igualmente importante, com destaque para o payroll relativo ao mês de abril, que foi divulgado na manhã dessa sexta-feira e é o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano. O payroll de hoje, portanto, trouxe uma queda de 20,5 milhões de empregos no mês de abril, o que fez com que a taxa de desemprego dos Estados Unidos subisse a 14,7%, taxa essa que estava abaixo de 4,5% no mês de março. Apesar de dados fortes e que mostram o tamanho da recessão que se aproxima da economia norte-americana, eles vieram melhores do que o esperado e isso acabou justificando um comportamento bem mais ameno dos mercados hoje, tanto com o Ibovespa quanto com os índices de Nova York operando com altas significativas. Do lado político, em meio às instabilidades que persistem, a semana também teve uma agenda importante. A Câmara, por exemplo, aprovou a PEC do orçamento de guerra e aprovou também a ajuda a estados e municípios, mas, por outro lado, acabou limitando o congelamento de salários dos funcionários públicos, medida que foi uma derrota do governo, mas o presidente já disse que não vai permitir que essa medida passe. Diante de tudo isso, a semana foi bastante volátil para os mercados e agora há pouco, por conta do payroll melhor do que o esperado, a Bolsa Brasileira subia 2% aos 79.742 pontos. Apesar disso, na semana e no mês, a queda acumulada se aproxima a 1%, enquanto no ano a Bolsa Brasileira já perde 31%. Outro destaque da semana ficou por conta do dólar, que voltou a se fortalecer frente ao real, por conta não só do cenário que contempla uma pandemia no mundo inteiro, mas também das questões políticas internas e da decisão do Copom, que levou os juros mais uma vez à mínima histórica. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 5,74, acumulando uma alta de 5,69% na semana, sendo que no ano de 2020 o dólar já tem uma alta acumulada em relação ao real de 43,25%. Bom final de semana a todos!